Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os pingos nos is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, em todo o Brasil, você pode conferir os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o engenheiro Sidney Perucci de Godoy, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Sidney, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito obrigado, Fabrício, a honra é minha. Muito boa noite a você, muito boa noite a todos os assistentes. É um grande prazer estar aqui novamente. Sidney, eu tive a oportunidade, de te entrevistar no início, no momento em que você assumiu a presidência da ACI há pouco mais de 2 anos atrás. Exato. Você é um engenheiro de renome, CEO da ESPRA, com uma tecnologia bastante diferenciada, que se colocou à disposição da coletividade para presidir essa associação tão representativa e que tão bem representa o empreendedorismo na nossa RM Vale. Como é que está esse desafio? Olha, não está simples não, mas isso já era alguma coisa esperada. Apesar das surpresas praticamente semanais, infelizmente deixadas pelo nosso governo, pelo qual a associação comercial ela se prontifica a, digamos assim, decifrar o que pode ocorrer com o nosso comércio, com a nossa indústria e repassar isso para os associados, estamos tentando desenvolver novos produtos e para cada dificuldade nova que surge, a associação comercial foi bem preparada, não só por mim, como por todos os meus antecessores, para enfrentar esses desafios. Então nós temos um pessoal qualificado, o nosso corpo diretor e de vice-presidentes é um pessoal fantástico, nossos conselheiros, o meu corpo de trabalho também é muito bem preparado, e para cada dificuldade nós vamos atrás de uma solução para que os nossos associados e o comércio em geral e a própria cidade sigam sempre desenvolvendo e crescendo. Ô Sidney, você foi cirúrgico no apontamento agora nessa primeira pergunta, que é a questão da ressonância imediata do que tange a uma medida do governo federal, de uma medida tomada internacionalmente. Nós estamos num momento hoje universal nas decisões e isso reflete diretamente no comércio. Direto, quando você vê o sistema IOF, então o próprio sistema de compras, você hoje em dia trabalha muito com cartão, você recebe PIX, então imagine só quando o governo queria taxar o PIX, o desespero das pessoas, por quê? Recebiam um PIX, até o próprio ambulante recebendo PIX, todo mundo e sendo taxado. Então, o que eles iriam fazer? Então, nós fizemos todo um estudo, todo um trabalho em cima disso para ver quais eram as melhores opções. E da correta informação também, né? Porque tem muita desinformação, muita fake news nesse processo. Tinham muitas informações incorretas de que haveria tanto a parte da Receita Federal, monitorando as movimentações financeiras. Tudo. Então, que cada PIX a Receita ia verificar quem fez, quem não fez, não. Era uma questão de taxar, era uma questão do governo aumentar a receita da mesma forma como ele está fazendo hoje com o IOF. Então, nós temos, por obrigação, verificar tudo o que é real, o que não é real e o que realmente vai afetar e passar essas informações o mais rápido possível para todos os nossos associados. No que tange ao microempreendedorismo, as MEIs, as políticas afirmativas do governo federal para expansão, porque o governo hoje ele pontua muito entre a transferência de renda e o microempreendedorismo. É o momento de uma mudança, de uma força nacional para ampliar a condição das MEIs no Brasil? Olha, já passou dessa fase. A MEI é o primeiro passo para um empreendedor. Ele verifica quanto vai ser o custo dele passar da informabilidade para a formalidade, ele verifica se isso vai lhe dar estabilidade, quais são, obviamente, as vantagens, quais são as desvantagens. E o governo tem que demonstrar e tem que criar uma segurança jurídica e uma segurança para que as pessoas possam passar por MEI.
Quando você tinha uma quantidade enorme de pessoas que queriam passar por meio, veio o governo e falou, não, eu vou agora, por exemplo, na época taxar o Pix, agora eu vou taxar o IOF, então tudo que você receber ou vender pela maquininha, vender parcelado, você vai ter que pagar IOF, o IOF vai aumentar. Então quando você cria algo dessa forma, as pessoas têm medo de passar da informalidade para a formalidade. Então, o que nós precisamos hoje é uma segurança jurídica, uma segurança econômica, que infelizmente esse governo não está conseguindo passar para as pessoas. A Associação Comercial e Industrial, ela também aceita os microempreendedores, as MEIs, como associados? Sim, nós temos muitos associados, nós temos inclusive pessoas físicas autônomas, por exemplo, advogados, engenheiros, que são associados da SEI de São José dos Campos. Com a sua expertise na gestão de negócios e na representação dos empreendedores, é o momento também de se ampliar a faixa de faturamento de MEI no Brasil? Olha, nós temos, se você for verificar, desde quando foi lançada, não só a MEI, como as MEs e as EPPs, isso daí já deveria ter aumentado. Não teve correção. Não houve nenhuma correção. Então essa correção, por exemplo, hoje nós somos uma EPP em 4 milhões e 800, não, isso já deveria estar em 6 ou 7 milhões. Não é algo que você vá, digamos assim, dar um benefício. É corrigir os índices inflacionários. Corrigir pela inflação para manter o que as empresas têm condições de fazer. Porque hoje, se você chega em 4.800, você não tem mais, digamos assim, um incentivo para aumentar o seu faturamento. Por quê? Porque se você passar disso, você passa para uma outra faixa onde os seus custos se elevam de tal forma que não vale a pena você vender mais. Ou seja, auxilia para que o empreendedor fique estagnado. Exato. Exato, ele mantém o empreendedor estagnado. Então, ao invés dele pegar e colocar de tal forma, olha, se você passar disso, você vai pagar uma determinada taxa, até 6 milhões, 7 milhões, e atingir um valor alto para incentivar que as empresas evoluam, o governo não consegue fazer isso. Ô Sidney, nesse tempo, né, à frente da SEI, obviamente que você já militava anteriormente, né, na defesa do empreendedorismo e do fortalecimento do comércio e da indústria na nossa região. Qual é, para você hoje, o maior óbice a ser enfrentado, além da questão das políticas públicas? Nós temos diversos. As pessoas não percebem, mas infelizmente uma das coisas que mais está afetando o comércio, e não só de São José dos Campos, mas de todo o Brasil, se chama BETS. São retirados mensalmente, isso já foi levantado pela setor que cuida dessa parte da economia, de serviços e comércio, mais de 20 bilhões de reais mensalmente do comércio. E esse dinheiro vai para fora. A possibilidade do poder de compra. Exato. Então a pessoa, esses 20 bilhões são retirados que poderiam estar indo para a indústria, comprando os produtos industriais, comprando os produtos comerciais, na aplicação de serviços. Organizando a balança comercial. Esse dinheiro vai para fora. E nem o governo recebe. Por quê? Porque ele liberou e não fez a devida regulamentação. A gente está sentindo isso na própria transferência de renda do Estado. Parte dos recursos oriundos de Bolsa Família, Bolsa Estado, vão para a BETS. Exatamente. Você tem casos que você afeta a saúde pública, você tem casos hediondos, que eu não vou nem citar aqui, mas de pessoas que chegaram a vender o próprio filho para continuar jogando. Mas nesse sentido, não seria interessante você ampliar a discussão e, pela primeira vez, encarar de frente a legalização dos jogos no Brasil? Não, eu não sou contra a legalização dos jogos. Eu sou, por exemplo, um grande fã de Las Vegas, eu vou muito em Las Vegas. Mas eu acho que tem que ser muito bem regulamentado. Mas essa ausência do governo na regulamentação dos jogos, ela possibilita o quê? O descaminho. Tá? O uso inadequado de recursos em bets que, na grande maioria, não são regulamentadas, porque elas usam plataformas internacionais e as próprias que estão estabelecidas no Brasil ainda não têm uma regulamentação adequada. Exato, você não sabe para onde esse dinheiro vai e pior, mesmo que você soubesse, esse dinheiro ele não vai para o comércio, esse dinheiro não vai para serviço. Ele está saindo do poder de compra. Ele está saindo do poder de compra
do brasileiro. E isso está afetando diretamente o nível de emprego, está afetando diretamente o rendimento das empresas. Até a indústria alimentícia. E a indústria alimentícia, a indústria de bens de consumo estão sofrendo com isso. Então, você verifica, veja, o governo quer retirar através de aumento de impostos. A Bet retira do outro lado através dos jogos. Então nós estamos passando uma fase muito delicada. Há um ano, 2 anos atrás, nós tínhamos uma fase muito complicada com relação às compras eletrônicas. É isso que eu ia dizer. Hoje, a Bet se tornou o principal problema, porque nós conseguimos trazer o comércio para utilizar o comércio eletrônico, o comércio físico, também utilizar o comércio eletrônico como um auxiliar, como um complemento. Então nós treinamos, nós colocamos o pessoal nessa situação, olha, eles não são inimigos, eles são um aliado que você ainda não descobriu. Inclusive utilizando as mesmas metodologias de distribuição para o comércio físico estar atuando no digital. Exatamente. Né? Agora, o Bet, o que ele está trazendo para as pessoas? Absolutamente nada. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Sidney Perucci de Godoy, presidente da ACI de São José dos Campos. Fique comigo. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. No programa de hoje, eu recebo o engenheiro Sidney Perucci de Godoy, presidente da ACI São José dos Campos. Ô Sidney, 90 anos da Associação Comercial e Industrial. Uma entidade representativa e que tem uma reverberação muito positiva da sociedade joseense, né? Como é que é presidir essa instituição nesse momento épico? Olha, não vou dizer que esse é um dos piores ou melhores momentos que a Associação Comercial já passou, porque quando você vai ver a história, 1935, o mundo estava acabando de sair da recessão de 29 dos Estados Unidos. Da quebra americana. A quebra americana que praticamente quebrou o mundo inteiro. Você vê em 1937, 39 a ascensão de Hitler. Você vê em 1945 a Segunda Guerra Mundial. Você vê em 1950 o grande boom americano, o desenvolvimento americano. Em 60 todo o amor livre, o baby boom, a chegada do homem à lua. Então, quando você vê tudo isso que a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos viu em 1960, a chegada do DCTA, o ITA, através da Associação Comercial de São José dos Campos. A industrialização, a passagem de São José dos Campos de uma região agrícola, uma região de a maior bacia leiteira do Brasil, das maiores bacias leiteiras do Brasil, passando para uma indústria, a travessia da cidade pela rodovia Presidente Dutra. A rodovia, chegando em 51, se eu não me engano, a rodovia Presidente Dutra. Então, trazendo todo o desenvolvimento para São José dos Campos, o ensino, o ITA, a Embraer, o INPE. Então, as grandes empresas, as grandes indústrias chegando, General Motors, Kodak, Johnson & Johnson, a Monsanto, Petrobras. Então, quando você vê passando, e tudo isso com um dedinho da associação comercial ali, com o pessoal indo trabalhar. Então, você vê tudo isso, e aí você até hoje você fala, puxa vida, como é que esse pessoal, os presidentes da época, conseguiram isso, conseguiram fazer? É um trabalho de 90 anos, é um trabalho de, como eu sempre digo, existem para mim duas pessoas nesse mundo.
aquela que você dá um tijolo e ela vai procurar onde ela constrói, e aquela que você dá um tijolo, põe no chão, levanta e começa a fazer discurso político. E eu sou sempre a favor daquele que pega o tijolo e vai construir. Então é isso que a gente tenta lá na Associação Comercial, e todos os presidentes que passaram tentaram e tentam fazer isso e conseguiram fazer de uma forma magistral. Construir cada vez uma associação comercial melhor, que tenha condições de se integrar à população, à cidade, às necessidades do comércio, às necessidades da indústria, para que São José dos Campos cresça. Sempre lembrando, todos os trabalhos, todos os presidentes, todos os vice-presidentes e diretores da associação, ele é voluntário. Ninguém recebe nada para dispor o seu tempo lá. Pelo contrário, a maioria deixa suas empresas, eu deixo a minha empresa por um período e vou lá, me dedico, e quando estamos lá, estamos 100% à associação comercial, verificando tudo, todas as necessidades, tudo que tem, criando novas possibilidades, novos projetos, para que sempre São José dos Campos continue crescendo. E chegar aos 90 anos, você analisa, vocês vão perceber, nós estamos preparando uma surpresa muito boa, muito grande para o jantar de 90 anos da Associação Comercial. O nosso jantar vai ser no Clube de Campo Santa Rita, dia 22 de agosto, a partir das 9 horas. Então, nós aguardamos o pessoal que quiser participar, mesmo quem não é associado, mas aí quem não é associado paga um valor diferenciado. Mas estamos abertos a receber todos eles. E homenagear essa associação comercial, que, gente, 90 anos não é para qualquer um. Não é para qualquer associação. Além do jantar, tem algumas ações que comemoram esses 90 anos? Sim, nós estamos todos os meses, acabamos de trazer para cá agora o deputado federal Dom Luiz de Orleans Bragança. Nós estamos programando inclusive vários cursos de treinamento, inclusive de IA, para os nossos associados, que é um caminho, né? É um dos caminhos que eu sempre, o pessoal pergunta, a IA vai tomar meu emprego? Eu falo que é a terceira revolução. Eu falo, não, gente, as pessoas têm que entender o seguinte, só mudando um pouco agora de assunto, mas eu acho importante isso. Existiu, há muito tempo atrás, as famílias tinham 4, 5, 6 filhos. Eu tenho tios, avós, que tiveram 18 na região do Sertãozinho, Ribeirão Preto, porque era essencialmente agrícola. Depois começou a industrialização, esses filhos todos passou para, na média, 4, 5 filhos. Hoje é 1,7 por família. Então ele não está nem suprindo a quantidade de pessoas que tem. Daqui a pouco o Brasil vai começar a declinar o nível de pessoas, e declinando o nível de pessoas, você vai declinar a quantidade de mão de obra. E essa mão de obra tem que ser suprida de alguma forma. E a IA, ela vem suprir isso. Para maximizar a força de trabalho. Melhorar a força de trabalho, conseguir fazer determinados trabalhos e liberar a mão de obra para os trabalhos realmente importantes que necessitam de um ser humano. E não trabalhos que podem ser feitos de uma forma automática por uma inteligência artificial. Então ela é uma aliada, mas ela obviamente tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser muito bem aplicada. Não podemos querer aplicar em qualquer situação. E a ACI, visualizando essa questão como ferramenta para melhorar a estrutura da indústria e do comércio, vai trabalhar nesse sentido. Nós vamos não só trabalhar nesse sentido. Para esse ano é uma das surpresas, mas já vou te adiantar. Nós estamos com uma pessoa que ele vai trabalhar com cada associado, verificando as necessidades, e nós vamos criar uma IA para auxiliar aquele empresário no negócio dele. Então, uma IA que tenha condições de verificar processos, verificar, por exemplo, controle de estoque, informar, olha, aquela peça que você guardou, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Obviamente, muitos são muito parecidos, mas vai ser adaptado, vai ser personalizado, vai ser adaptado para cada associado nosso. Sidney, nós temos um quadro no programa que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos. Meu primeiro dia como presidente da ACI.
Preocupação se eu estivesse à altura do desafio. Escolhi a engenharia por quê? Olha, eu pensei em engenharia porque eu queria construir aviões quando eu tinha 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria fazer a engenharia. Uma inspiração na vida pública. Olha, hoje em dia, eu diria o Tarcísio, uma pessoa muito centrada, não muito política na medida certa, e um empreendedor. Eu sempre gostei de pessoas desse tipo, que podem utilizar o cargo que têm em benefício das outras pessoas. Trabalho e geração de emprego levam o país para... Não, leva o país para ser sempre desenvolvido, crescimento, da mesma forma como não só o trabalho, a geração de empregos e a geração de empregos de alto nível, através da educação dessa força de trabalho. A ACI que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do seu 90º aniversário. Olha, essa é uma pergunta difícil, mas a associação que nós estamos tentando colocar é o seguinte: é uma associação forte, saudável, tanto economicamente falando, como em termos de ideias, uma associação, isso eu acho muito importante, totalmente apolítica, que trabalhe com todas as forças para o desenvolvimento da cidade. Então, esse é o nosso grande objetivo como associação comercial para os 90 anos e seguintes. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios em São José dos Campos, né? Celebrar a sua gestão e também celebrar a de todos que te antecederam e estar à disposição para ecoar a voz do desenvolvimento da indústria e o comércio da cidade de São José dos Campos por meio da Jovem Pan. Muito obrigado, agradeço, é sempre um prazer estar aqui, estamos à disposição e é sempre, olha, extremamente prazeroso poder passar para os ouvintes e para os assistentes as informações da associação comercial e o que essa associação, não o presidente, a associação está fazendo em prol da comunidade. Por quê? Eu não sou de São José dos Campos, eu sou de São Paulo, morei em Ribeirão Preto, a grande parte da minha família é em Ribeirão Preto, me formei em Guaratinguetá, mas adotei São José dos Campos e eu trabalho com muito prazer e muito gosto na associação comercial, porque eu quero devolver um pouco do que eu recebi de São José dos Campos, da acolhida que eu recebi de São José dos Campos, para a população, para o comércio e para a indústria e serviços de São José dos Campos. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o engenheiro Sidney Perucci de Godoy. A gente se vê no próximo programa. Até lá!